Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula hoje, português, e nós continuaremos com o estudo da ortografia e nós iremos aí construindo passo a passo o que é ortografia, por que é que nós devemos aprender ortografia. Primeiro, a palavra ortografia significa a escrita correta. Então, nós temos, não é uma coisa que a gente está sempre falando, escrever corretamente as palavras. Por quê? Porque é através das palavras que a gente se comunica, através da fala, através da escrita. Então, nós registramos as nossas ideias através da escrita e nos comunicamos ou expressamos as nossas ideias e os nossos pensamentos através da escrita. É onde há o registro, né, daquilo que nós temos como ideia. Então vamos lá. A ortografia é uma palavra de origem grega que significa grafia, é a escrita, e orto, correto, né? Então é a escrita correta. Ortografia, então, significa para nós e na nossa língua que é a escrita correta das palavras. Agora veja bem, isso é preciso compreender, nós aprendemos a exercitar e conhecer o que é isso. Não somente escrever e decorar como se escreve, mas pensar sobre o que isso é e o que isso representa na língua. A nossa língua, ela é vasta, ela é complexa e ela tem na sua construção história, né? Que é de onde veio, como surgiu, como que tudo aconteceu até chegar ao que nós temos como língua hoje. Tem uma origem, tem um começo, né? Tem um caminho percorrido para que a gente tenha a língua utilizada hoje. Então, gente, como tudo na vida, existe um começo, né? E existe um caminho perseguido para chegarmos àquilo que nós temos hoje como fundamento, como coisas aí realizadas, como isso também acontece na nossa língua. Então vamos lá, vamos para a escrita do som IC nas palavras, né? Lá no final das palavras que tem esse som. Então, eu tenho o som IC na fala, é o som. Não existe diferença, porque na fala é como eu digo, né? É aquilo que eu emito através do som que é processado aqui nas cordas vocais. Então, eu falo, né? E esse som ele é emitido e é assim que nós ouvimos e nos comunicamos através da fala. Mas não somente assim nós nos comunicamos, também através da escrita. Mas como eu escrevo o que eu falo? Então, as palavras que eu digo com o mesmo e que tem o mesmo som final, todas são escritas igualmente? Não. E aí que nós temos que procurar o nosso estudo, o nosso aprendizado, porque isso faz parte da nossa língua. Então, quando eu falo as palavras que têm som final, IC, nós já foi apresentado para vocês, como no poema que a gente leu, a palavrinha disse. Lembra lá? O namorado olhou para a moça e disse. Então, disse lá no poeminha está grafado com 2 S's. Então, isso aqui é a primeira visão que vocês tiveram sobre a diferença na grafia deste som, certinho? E a menina, aí então, né? A moça viu a meninice, né? Olha só, a meninice que ela tinha dentro de si. Então, veja bem, naquela conversa dos dois, né? Eles relembrando a infância dos dois, agora no momento em que os dois já jovens, né? E ali iniciando um namoro, que é disso que trata o poema. Então, fala, a moça viu a meninice surgir dentro de si. Então, o que é a meninice? Então, é um estado, né? Uma circunstância, é um comportamento, meninice, né? Aí a gente vê que lá o registro se aparece diferente. Então, o som é o mesmo, porém a escrita se dá de modo diferente.
uma palavra com o som IC escrito com C e a outra palavra o som IC escrito com 2 S. E aí a gente começa a aprofundar nesse estudo que é muito legal, muito interessante e faz muito bem, porque a nossa língua ela deve ser utilizada de modo correto, adequado, né? Sem deturpações, que a gente conheça de fato a língua que falamos. Então vamos lá. A tia Vilma colocou aqui um grupo de palavras que tem o som IC. Então vamos lá. Macaquice, velhice, fugice, morenice, partice, maluquice, caíce, meiguice. Então nós temos aí um grupo de palavras que tem o som IC no final, observando a grafia, que é a escrita, se dão de modo diferente. Ora com C, ora com 2 S. Mas por que isso acontece? Por que já não se escreve este som de uma mesma maneira? Aí nós vamos buscar então a construção da nossa língua. O início, né? A origem dessa língua portuguesa, que se originou lá do grego e do latim, tendo uma base forte no latim. Então aí, essa construção se deu desse jeito e por isso as palavras são escritas como são. Tá certo, crianças? E a gente tem justificativa para isso. E quando não temos, a gente também coloca por que não temos justificativa. Então vamos lá. Aí eu separei aqui em grupo por escrita, pela grafia, com C ou com 2 S. Então eu até vou pôr aqui IC. Dá para captar? IC com C e IC com 2 S. Então, se a câmera não está captando, vou tentar aqui focar. Então, vamos lá. Este grupo são as palavras que têm o som IC no final, escritos com C. Macaquice, aqui eu separei, cada uma no grupo de acordo com a grafia. Macaquice, morenice, maluquice, meiguice. Aqui, as que são escritas com 2 S. Fugisse, partisse, caísse. Essas aqui já são, já basta para a gente começar a construção aí desse estudo. Então vamos lá, eu peguei a palavra macaquice. Quando eu falo em macaquice, a ideia que me vem à cabeça é de algo acontecendo. Tem algo ocorrendo. Tem acontecimentos, eu percebo ação, mudanças aí nisso. Vamos pensar. Ou eu percebo que isso aqui está nomeando um comportamento. Então, olha só. Será que isso é acontecimento? Será que isso é ação? Algo acontecendo? Mudança? Ou isso está dando nome a um comportamento? Um tipo de comportamento recebe este nome. Então, vamos lá. Macaquice vem do quê? De macaco. O que é macaquice? É o comportamento do macaco. Todo peraltinha, todo cheio de coisas, de encagem, de coceiras, de prender pelo rabo, disso e aquilo. Quer dizer, é um comportamento que é próprio do macaco, né? E ele se coça, ele vai, ele faz isso, faz careta, não sei o quê. Macaquice é o comportamento do macaco. Quando isso vem para o ser humano, num comportamento humano, que se assemelha ao comportamento do macaco, então recebe esse nome de macaquice. Nossa, puxa vida, mas você tem umas macaquices? Ou seja, o seu comportamento é nomeado assim. Por quê? Porque está se assemelhando
ao comportamento do animal que é próprio do macaco. Então, se eu me comporto de modo que lembra o comportamento do macaco, eu tenho macaquice, né? Então, veja bem que essa palavra, eu começo a pensar o seguinte: quando eu falo em macaquice, eu penso na palavra que dá nome a um comportamento pela maneira de ser, que se assemelha e lembra o comportamento de um macaco, que é cheio de firulas, cheio de graça, cheio de muita coisa, ou eu penso que está acontecendo algo, uma mudança, uma alteração, algo ali está ocorrendo. Qualquer ideia que venha à minha mente, eu penso que vocês estão aí tendo a ideia de que a palavra macaquice, ela está nomeando um comportamento humano que se assemelha ao comportamento do animal macaco. Então, olha, tá dando nome a esse comportamento, certinho? Essa palavra, ela nomeia esse tipo de comportamento. Então, se essa palavra nomeia, nós temos o quê? Que a palavra que dá nome, ou seja, que aquilo que dá nome nomeia, é um substantivo. Substantivo é uma classificação das palavras na nossa língua. A língua portuguesa, ela tem, gente, regras, classificações, porque ela é muito vasta, ela é muito complexa, mas ela traz tudo certinho que cada coisa é e significa. Então, a palavra que dá nome a algo, a objetos, pessoas, outros seres como vegetais, animais, coisas, lugares, né? Então, isso tudo é fenômenos da natureza. Então, isso é um substantivo, tá lá na nossa língua. Existe na língua essa classificação, que as palavras que têm como objetivo nomear, ou seja, que nomeiam, que dão nome às coisas, são substantivos. Então, existe essa classificação. O que são substantivos? Palavras que dão nome, palavras que nomeiam. Nomeiam o quê? Pessoas, coisas, lugares, os demais seres, objetos, circunstâncias, comportamentos, atitudes, nomear, que dão nome. Olha aqui, macaquice, não está dando nome a esse comportamento semelhante ao do macaco? Dá nome, então macaquice é o nome dado ao comportamento daquele que traz consigo um comportamento semelhante ao do macaco. Então vamos lá. Aqui então nós conseguimos trabalhar aqui essa ideia sobre o som ICE grafado com C. Quando a palavra que tem este som, ela é grafada com C, é porque trata-se de um substantivo, ou seja, uma palavra que dá nome a esse rol aí que a Tia Vilma falou, coisas, pessoas, lugares, fenômeno da natureza e assim vai, tá bom? E as palavras grafadas com dois S? Por que esse som ICE grafado com dois S? Então, esse grupinho aqui, né? Onde o som ICE está aqui escrito com dois S, por que que aqui é diferente com dois S? Olha só, fugisse, né? Nós temos fugisse, partisse, caísse. Quando eu falo em fugisse, me lembra o quê? Vem do que essa palavra? Vem de fugir, não é? Então, o que significa fugir? Fugir está nomeando alguma coisa? Está dando nome para algo, para um ser, para um fenômeno? Ou é demonstração de que algo está acontecendo, ou já aconteceu, ou poderá acontecer? Então, veja bem, olha, muda a ideia. Aqui nós temos fugir-se, vem de fugir. Fugir significa ali que algo está ocorrendo, que existe um acontecimento, uma mudança, uma alteração, as coisas se modificando, né? Então é uma ação. Ação é isso, é aquilo que traz mudanças no decorrer do tempo. Algo se altera, né? Então vamos lá. Fugir. Fugir significa você sair de onde você está para um lugar onde você não consegue ser alcançado, ser descoberto. Isso é fuga. Fuga vem de fugir.
Fugir significa acontecimento, porque existe aqui uma alteração, uma mudança. Você tem de sair de onde você está. Então, fugir, né? Então, existe essa movimentação, existe essa alteração nesse período, né? No tempo. Algo se altera. Então, uma ação. E aí eu vou lembrar o seguinte, que a ação não é somente quando você observa a movimentação, como no caso de fugir, que você vê, que você sabe que ocorreu movimentação. A pessoa que foge é aquele que se desloca, né? Que vai de um lugar para o outro e se esconde, isso é fuga. Então, nem sempre há movimentação na ação, porque veja bem, eu estou pensando. Pensar extrapola aqui a ideia de movimentação? Aparentemente, não. Está tudo quieto, o pensamento está ocorrendo. Eu estou pensando, mas ninguém está vendo. Não tem nada se mexendo, não tem nada se deslocando. Mas houve uma alteração? Sim, porque mudou, eu não estava, de repente eu penso. Pensar é ocorrência de algo, é acontecimento, algo está acontecendo. Houve uma alteração, mesmo que não houve movimentação. Então, o pensamento, ele aparentemente, para o exterior, né, da visão que a gente tem, não está acontecendo nada em termos de movimentação. Mas está acontecendo algo, sim, algo está ocorrendo, algo está acontecendo, né? Algo foi modificado, porque se você pensa, você tem mudança de situação. Então, também é ação, mesmo que você não veja movimentação. Então, ação é aquilo que acontece quando há movimentação, né? Quando há ali aquilo que você percebe de alteração visível, mas também aquilo que se altera, aquilo também que se movimenta, apesar de não esboçar, né? Deslocamento, de não esboçar aí mudança de lugar, mas algo está acontecendo. Você não está presenciando movimentação alguma, mas algo está acontecendo. Então aqui, para a gente compreender que a ação ela ocorre até mesmo quando você imagina que algo não acontece no sentido de movimento. É como dormir. Você dormir, você pensa, não tem nada aí movimentando, tá? Mas está acontecendo algo, certo? Então aqui vamos lá. A palavra fugir-se, então lembra ação, lembra não, representa uma ação e lembra movimentação, porque há deslocamento, há uma reação, algo acontecendo. Fugir-se é ação e aquilo que é ação é verbo, então o verbo é a ação. E o que eu posso definir como ação? Algo acontecendo, sem movimentação ou não, certo? Então, algo acontecendo, são os acontecimentos, né? As ocorrências. Então, algo acontecendo, nós temos a ação. E tudo aquilo que indica ação, tem na nossa língua, né? Recebe a classificação de verbo. Então, toda palavra que expressa uma ação é um verbo. Então, nós temos aqui duas classificações das palavras na nossa língua, de acordo com aquilo que elas representam. O substantivo, que são as palavras que nomeiam, aquele leque, né, de pessoas, coisas, lugares, os demais seres, fenômeno da natureza, objetos e aí vai. E o verbo, que é a palavra que ela, né, no seu uso, representa ação, representa algo acontecendo. Isso está ficando claro, pessoal? Então aí nós começamos a compreender por que existe a diferença de grafia neste som ISE.
E aqui o que a tia Vilma fez? Separou de acordo com a classificação, com se é o substantivo ou são as palavras que nomeiam, que dão nome, e com 2 S's é o verbo. A palavra que na sua utilização ela está trazendo a ideia de ação, de movimentação ou não, mas que algo está acontecendo, certinho, crianças? Então depois a tia Vilma vai prosseguir naquilo que a gente precisa realizar, tá bem?